والصلاة والسلام على رسول الله. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele ordenou que a gente recitasse o Coran na leitura do Abdullah ibn Mas'ud, porque ele era dos companheiros que decorava o Coran diretamente com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele passou para os demais companheiros, e nós temos a corrente através do Abdullah ibn Mas'ud, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tem a corrente até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud ele ficou doente no tempo do Uthman ibn Affan, o terceiro khalifa depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Uthman ele veio visitar Abdullah ibn Mas'ud enquanto ele estava no leito da morte e perguntou para ele: do que você reclama? Ele disse: eu reclamo dos meus pecados. Ele disse: quer que eu chame algum médico para te curar? Ele disse: Allah subhanahu wa ta'ala que tira a cura e põe. Ele disse para ele: você quer que eu traga algo para você de benefícios e dinheiro? Ele disse: eu não preciso, não tenho necessidade para isso. Ele disse: não para você, para suas filhas depois da sua morte. Ele disse: você teme a pobreza, as minhas filhas, e eu ensinei a elas Surat al-Waqi'ah, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: aquele que recitar Surat al-Waqi'ah toda noite, jamais ele ficará pobre. Então, a pessoa que recita Surat al-Waqi'ah, ele tem uma riqueza dentro dele. O Coran inteiro, se a pessoa recitar, ele tem riquezas nele. Mas há algumas suras que foram especificadas de uma forma que a pessoa, ela repetindo elas diariamente, elas têm um certo benefício. E Surat al-Waqi'ah é uma dessas suras que os ulama citaram nos livros de tafsir, tipo Ibn Kathir, Imam al-Shawkani e outros sábios que citaram nos livros de tafsir sobre essa passagem e sobre essa questão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: aquele que recitar Surat al-Waqi'ah toda noite, jamais ele irá empobrecer. Então vamos aprender essa sura, ensinar aos nossos filhos e fazer com que eles fiquem ligados com o Coran diariamente para eles recitarem, porque tem várias suras que elas têm benefício específico, e todo o Coran ele tem benefícios. Então nós não podemos deixar o Coran de maneira alguma, e essa é uma forma de a gente ensinar os nossos filhos e a gente se incentivar também para ser recitada Surat al-Waqi'ah e outras suras também, porque aquele que recitar toda noite Surat al-Waqi'ah, ele não verá pobreza, inshallah, na vida dele. Nas'alullah azza wa jalla an yaghfir lana walhamdulillahi rabbil alamin.